Olá, gente querida. Hoje eu quero conversar com vocês sobre todo o processo de revolução científica que foi o grande cume do Renascimento, o grande destaque do Renascimento. Já comentamos em outras ocasiões a importância do personagem Leonardo da Vinci, né? Esse não tinha para ninguém, né? O cara era engenheiro, matemático, arquiteto, pintor, poeta, desenhista, engenheiro, fazia projetos, era anatomista também, estudava o corpo humano, além de geólogo, físico, mecânico, até tipólogo ele foi, né? E ele também, embora não tenha sido propriamente um cientista, ele seria mais um tecnólogo para hoje. Ele teve a sua grande importância por estabelecer os métodos científicos, ou pelo menos trabalhar numa metodologia científica. Bom, destacamos ali o Bernardino Telésio, que já caiu inclusive questões de vestibular com o nome dele. Ele não costuma ter uma importância de destaque na filosofia, mas com certeza ele foi um dos pioneiros na passagem de uma física que era toda qualitativa, isto é, tentava se entender o que significa, sua essência, para uma física quantitativa, que agora era mensurável. E como ela é mensurável? Empiricamente falando, do ponto de vista das experiências. Pois bem, ele tinha uma expressão que ele dizia o seguinte, né? Os religiosos e a igreja estão preocupados em como chegar ao céu, né? Como você vai ao céu? Com uma boa conduta e tal, né? A minha pergunta não é como se chega ao céu, como se vai ao céu, mas como vai ao céu. Quer dizer, como ele está, como ele funciona, qual é o seu mecanismo. Já falamos do Giordano Bruno, é um cara pleno do século XVI, pela intuição do universo infinito que ele teve. Nós vamos falar do Copérnico, e este universo de Copérnico ele o tornou infinito. Ele tentou visualizar assim as estrelas não fixadas num limite celeste, mas agora que vão ao ilimitado, que é bem próximo do modelo de astrofísica que nós temos hoje. Agora eu quero chamar a atenção para um aspecto curioso que pode parecer para você estranho. Observe essa figura dos sólidos de Platão. Platão analisava a estrutura sólida como fundamento das ideias. Ela seria um fundamento sensível das ideias, porque veja, todos ali você percebe uma perfeição geométrica. E se você olhar da sua esquerda para a sua direita, conforme vai aumentando o número de dados, ele vai tendendo para uma esfera perfeita. Então veja que a composição dos sólidos, eles têm uma tendência, em última análise, para a perfeição de uma esfera. E seria talvez o fundamento das ideias enquanto evolução. Então quais são aspectos que você deve saber no que diz respeito à revolução científica desse período? Primeira ideia sobre a qual já falamos é o aspecto quantitativo. Proposições baseadas em fatos e que sejam fatos mensuráveis. Portanto, se afasta do modelo essencialista do Aristóteles, consequentemente de Tomás de Aquino, de Platão. A ideia de teoria para Platão e para Parmênides e também para Pitágoras era a palavra teoréticos, que queria dizer também contemplação. É algo que você contempla, que você alcança. Agora, há um encanto, mas é um encanto mensurável. E o método, conforme veremos em outros momentos, ele agora vai se transformando no método indutivo. E esse método indutivo, ele é hipotético-dedutivo. Isso pode te confundir um pouco. Então, só recapitulando. A indução é aquele método já previsto por Aristóteles, que a partir de observações singulares extraímos leis gerais. A dedução é aquele processo que a partir de leis gerais aplicamos aos casos particulares. Um exemplo de raciocínio dedutivo que eu tenho hoje é o direito, que você pega a lei, vê lá o crime que a pessoa cometeu, ou se ela transgrediu a lei, e aplica a pena. Este é o método dedutivo. Pois bem, aqui ele fica um pouco melhor desenvolvido que aquele método indutivo previsto por Aristóteles. Você observa de modo geral, constrói uma hipótese,
ver quais seriam as consequências dessa hipótese que você lançou, quais seriam os resultados esperados dessa hipótese. Aí somente então você monta o laboratório ou monta um experimento para tentar verificar se aquela hipótese condiz com a tese que você desenvolveu. Então ele é muito mais que um raciocínio indutivo. Ele é um raciocínio que você observa por indução, estabelece hipótese e depois constrói uma dedução a partir dele e aí volta para a indução para verificar se aquela hipótese pode ser corroborada pelas experiências. Então abandona-se, num certo sentido, aquela visão mais transcendente da Idade Média, a visão até dos magos que tinha nesse período, mas é um mago já experimentador. E para mim o modelo do mago experimentador é o alquimista. Daí que você tem esta ideia que sempre cai questões assim, que é a instrumentação. Constrói-se instrumentos para que se façam os experimentos. Quer dizer, obriga-se a natureza a falar. Então agora você está já numa reformulação, digamos, tecnológica. Mas aquela tradição mágico-hermética, ela permanece. Os conceitos de magia ainda está nesse período. E eu acredito que graças a isso se conseguiu a manutenção do que se chamava na época alquimista, porque a química demorará muito para surgir como uma ciência segura, né? Pelo menos desse ponto de vista metodológico. Esses caras continuaram fazendo porque eles viam que certas reações químicas pareciam mágicas, mas eles ainda não tinham muito como aplicá-las. E tinha também ainda esta certa veneração dos astros, que não sabia muito bem o que seriam esses astros. Qual seria a composição deles, do que seriam feitos? Seriam animados ou inanimados? Seriam vivos ou seriam meras partículas? Quer dizer, tudo isso ainda estava em desenvolvimento. E até a pergunta se esses astros teriam realmente influência sobre nós, especialmente do nosso humor, do nosso bem-estar, né? Que é a pergunta do que hoje se chama astrologia. Ligado a isso, confrontando esta mistura de magia, né, de alquimia, de composições químicas e consciência, e a medicina volta com o mago, porque ele tinha uma teoria de que a saúde fazia parte da harmonia. E veja que a harmonia é uma palavra meio que religiosa, meio que mítica religiosa. Os primeiros filósofos falavam da harmonia dos contrários e tal. Ela sempre teve uma conotação religiosa. E ele teorizou que o nosso organismo, se estivesse em harmonia com as nossas reações internas, com os nossos processos, nós teríamos saúde. Então, em linguagem atual, saúde seria a harmonia das reações químicas dentro do nosso organismo. Olha que bacana, ele está realmente antecipando o conceito da medicina atual. Aí chegamos ao grande Nicolau Copérnico. Como já comentei outras vezes, ele era da igreja, era um padre. Apesar de todo esse seu trabalho, nas horas vagas, ele estudava astronomia. E ele deu um passo em relação a Aristóteles, isto é, tirar a Terra do centro do universo e colocar o Sol no centro. Hoje sabemos que é o mero centro do sistema planetário, mas até então era o centro do universo, o Sol, né? E qual foi o trabalho que ele fez? Por que eu citei Platão lá atrás? Platão teorizava que o cosmo deveria estar organizado por uma lógica ideal. Lembra do mundo das ideias do Platão? Esta lógica ideal, ela deveria conter em si princípios matemáticos. Porque a matemática, ela seria lá no mundo das ideias a sombra dos objetos, né? Quando Platão fala na alegoria da caverna, quando o cara sai da caverna, ele primeiro olha para as sombras. E o que seriam as sombras para Platão? Esse começo matemático para depois ele contemplar mais altas ideias, que era o próprio Sol, a própria luz e as próprias coisas. Pois bem, a matemática, ela seria um grande artifício para a gente entender o nosso mundo sensível. E ele propunha que se observasse os astros e por meio dessa observação encontraríamos nela uma matemática. O Copérnico seguiu isso. E, na verdade, ele fez isso de uma maneira ao contrário. Isto é, ao invés
de ele observar os astros e tentar encontrar uma matemática ali, ele aplicou a matemática que se conhecia para tentar entender o movimento dos astros. De qualquer maneira, ele estava na pegada platônica. Teve um cara que fez isso já na antiguidade. Chamava-se Aristarco. E o Aristarco foi o primeiro que teorizou a ideia do Sol estar no centro do universo. E só que ninguém ia discutir com o grande Aristóteles, com o modelo de Ptolomeu, grandes modelos cosmológicos, né? Então não se teve essa discussão e ficou por isso e passou. Copérnico com certeza conhecia Aristarco. Então, se a gente levar as últimas consequências com certo rigor, a gente diria que o Copérnico não foi o responsável pela Revolução Copernicana. Muito antes dele foi Aristarco. De qualquer maneira, é interessante a gente ver que a história ela se constrói com uma luta e longa caminhada. Uma grande luta que se faz em busca do conhecimento. É literalmente, voltando às metáforas de Platão, um esforço enorme para a gente sair da caverna, para a gente sair do nosso mundo. E eu acho que olhar para o universo e conseguir ver nele que nós não fazemos parte do centro, mas que nós estamos num movimento ao redor do Sol, é uma maneira científica de sair da caverna, sem dúvida. Pois bem, alguns astros, quando você observa o movimento deles, você não vê como se fosse ele circular ao nosso redor. Por exemplo, nos parece que o Sol gira em volta da gente. Fica girando, né? É a percepção que nós temos. Mas Marte, por exemplo, se você fizer observações de Marte, que para nós, a olho nu, até parece uma estrela, né? Vênus parece uma estrela. Você tem a sensação de que ele está caminhando lá no céu, volta, faz uma volta e continua o seu caminho. Esta volta, parece que ele faz assim um movimento espiral, foi denominado de epiciclo. Porque ele faz um ciclo e faz um ciclo dentro de um ciclo. Isso seria os epiciclos. Se você se imaginar andando junto com os planetas, talvez você resolva o problema do epiciclo. Quero deixar claro que o Copérnico não resolveu totalmente esse sistema do epiciclo, mas quero tentar mostrar para você o que seria esse epiciclo. Olha, imagine aqui aquela bola amarela seja o Sol, tá? A bola azul seja a Terra e a bola vermelha Marte, tá bom? Só para você se situar. Se você, aqui na sua esquerda, entende que até o Sol está no centro, olha como você percebe, todo mundo girando bonitinho em torno do outro. Mas, se você nos colocar, como nós nos colocamos a Terra no centro, olha o que acontece. O Sol ainda parece que está girando em torno de nós como se fosse uma bola redonda, né? numa órbita redonda. Mas Marte parece que de vez em quando ele dá uma volta, que é justamente você olhando nesse gráfico aí, quando a Terra ultrapassa Marte. Está vendo aqui o momento que ela ultrapassa? Pois bem, é isso que acontece. Olhando agora para esse outro mecanismo, a gente percebe realmente esse movimento, como ele se dá. Olha aí, ó. Tá vendo? Do lado esquerdo seu é como acontece, como se eu fosse um Superman e olhasse de cima. Agora, do seu lado direito, é como nós vemos os planetas que estão circundando. Então, percebe que para nós o movimento parece uma bagunça danada? É por isso que os astrônomos tiveram grande dificuldade de entender esse movimento celeste. Então, para nós, realmente parecia que fosse um epiciclo. Era o que nos convencia melhor, que foi um esforço genial de diversos pensadores para conseguir passar deste modelo que até então era geocêntrico, e se você supor que tudo está virando bonitinho, né? E no caso das estrelas, como elas estão muito longe da gente, parece que elas viram parafusadas numa grande esfera interna, né? Que nós estamos dentro de uma esfera e vemos as estrelas fazendo esse movimento. Já os planetas, até os gregos percebiam isso. Os gregos chamavam planeta de errante.
para demonstrar que eles têm um movimento que não dá para entender o que eles fazem. É um movimento meio doido. Olha que interessante a necessidade de você reformular o pensamento, né, para se enxergar. Olha, e eu te pergunto, por que demorou tantos anos, 2000 anos, para a gente entender isso? Eu acho o seguinte, é a alusão do carrinho do brinquedo, olha lá. A gente, se você tá olhando um carrinho como ele vira, lá, você percebe que está todo mundo virando. Mas se você tá lá dentro, aquilo é uma bagunça danada. Quando você entra naquele teste lá, os testes lá da NASA, né, você olha a pessoa virando, você entende o que está acontecendo. Agora, a pessoa lá dentro, parece que vai e volta lá, para. É por isso que talvez tenha demorado esses 2000 ou 2500 anos para que a humanidade fosse reformulando do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico. Foi realmente um esforço enorme dos pensadores. Para você entender que a astronomia foi um grande paradigma, um grande exemplo da evolução da ciência, porque ela começou como mera curiosidade. Nós pensamos em ciência como tecnologia. A ciência vai e resolve um problema nosso. Mas o cientista, em primeiro lugar, ele tem que ter essa paixão gratuita que ele aprendeu dos gregos. Porque senão ele não consegue fazer a pesquisa. E a astronomia parece que é uma paixão gratuita, não presta para nada. Você não vai ter resultado nenhum, ao menos imediato. Né? Então, você tem personagens importantes que continuaram nessa investigação. O Kepler fez inúmeras mensurações, construiu leis para as órbitas planetárias, estabeleceu as bases das leis que depois será confirmada por Newton, do movimento planetário mais elíptico. Então a gente tem muita gente trabalhando nisso, e principalmente o grande Galileu, que era astrônomo, matemático, também com muitas habilidades técnicas. Galileu foi um grande cara, né? Mas ele ficou famoso pela sua astronomia, pelas mensurações que ele fez da Lua. Ele percebeu que a Lua, ela tinha irregularidades e sombras. Quando ele desenvolveu e aperfeiçoou a luneta, né, que foi se configurando num telescópio, um grande trabalho do Galileu, que já tinha sido iniciado pelos árabes, e ele começou a discutir algumas coisas. Por exemplo, a Lua não era tão perfeitinha, dava para ver que ela tinha crateras, sombras, irregularidades, porque no modelo aristotélico, quanto mais para o céu, mais tendia para a perfeição. Era um princípio científico, que a perfeição vai em direção ao céu. E Galileu quebra esse paradigma e começou a observar não só a Lua, mas as luas de outros planetas. Olha que interessante. Luas de Júpiter, sabe? Então tá aqui, ó, você vê bonitinho as luas conforme ele conseguiu ver, as suas anotações, ponto por ponto. E aqui nós conseguimos mais ou menos reproduzir qual teria sido a visão que ele teve lá. Por exemplo, aqui, né, 12 de janeiro de 1610, qual seria a posição que ele conseguiu observar. Tinha luas ao redor da Terra, e daí ele reforçou a ideia de que a Terra não seria o centro do universo, porque se Júpiter tinha luas e ele podia perceber que elas orbitavam, é a mesma percepção que nós temos da órbita da Lua em relação à Terra. Seria mais uma prova, mas isso era difícil de ele provar. Por isso que ele usava também como argumento as marés, que seria resultado do movimento da Terra, que ele não estava totalmente certo, porque hoje sabemos que a maré é por conta da atração gravitacional produzida pela Lua, mais o movimento da Terra, mais a atração do Sol, e jogando uma matemática monstruosa em tudo isso, você consegue entender por que a maré ela faz assim, como se fosse um ovo, uma elipse, né? Ela não vai só para o lado da Lua, mas ela vai também para o lado oposto da Lua. E por fim, podemos citar o grande Newton. O Newton teve seu papel decisivo na história da ciência, até porque ele mudou a metodologia, e eu costumo usar assim essa metáfora que o Newton foi o cara que meteu a bola no gol, né? Porque as leis de Newton parece que resolvem inclusive uma série de problemas deixados por Copérnico, por Galileu. O Newton calculou as órbitas não mais esféricas de Copérnico, mas órbitas elípticas. E ele teve um estudo a partir de um tratado que já era anterior a ele, de seções cônicas.
E por conta dessa matemática, ele desenvolveu esse conceito de movimento elíptico, porque você pode ver que você consegue criar figuras geométricas, né? Hipérbole, parábola, elipse, a partir de cortes num cone. Tá? Eu queria chamar a atenção para as suas regras do filosofar. Note que filosofar não é bem a filosofia como entendemos hoje, porque ele se dizia um filósofo da natureza. Filósofo da natureza hoje seria físico. De qualquer maneira, essas são as regras do trabalho científico. Não admitir mais causas das coisas naturais do que aquelas suficientes para explicar a aparência. Então, qual que é o princípio? Tentativa de uma explicação simples do universo. Essa tentativa, eu digo que ela foi iniciada lá por Tales, lá no comecinho do pensamento filosófico. Não complicar as explicações. Hipóteses não fingo. Eu não finjo hipóteses, eu não invento hipóteses. Eu busco hipóteses que tenham alguma verossimilhança, que tenham relação com o que eu estou pesquisando. Né? Para mesmos efeitos, eu devo atribuir possivelmente mesmas causas. Então não ficar aí complicando, imaginando que tem mais causas sobrenaturais escondidas para determinados efeitos. As qualidades dos corpos que não admitem nem aumento nem diminuição de grau e que se percebem pertencer a todos os corpos dentro do âmbito do nosso experimento devem ser consideradas qualidades universais dos corpos. Então ele está em busca de relações que esta qualidade não se altera. Aí nasce, por exemplo, o conceito de corpo, massa, movimento, né, que são qualidades enquanto tais inalteráveis. E finalmente, né, na filosofia experimental, as regras inferidas por indução, né, por experimento, a partir dos fenômenos devem ser consideradas verdadeiras ou próximas da verdade, porque a gente nunca tem certeza de uma indução, apesar de dar possíveis hipóteses contrárias, que se verifiquem ou que pode haver exceção, mas conforme você faz experimento, você deve considerar possivelmente verdadeira. Então, aí nós colocamos aqui, né, a lembrança das leis de Newton, né, da inércia, da mudança proporcional do movimento à força aplicada, né, e finalmente a lei da gravidade. Né? Massa atrai massa na razão inversa do quadrado da distância, que está exposto na lei aí, e que isso os físicos se deleitam ensinando isso para os pobres alunos do ensino médio. E meio que para finalizar, eu queria citar apenas o Pascal, um grande nome na matemática, na ciência. Né? Ele teve uma vida interessante, escreveu diversos tratados, mas o Pascal teve uma qualidade. Né? Ele, ao mesmo tempo que foi um grande cientista, matemático principalmente, né? Ele não abandonou a sua fé. E ele dizia que nós devíamos ter duas linhas de pensamento. Um método mais geométrico, matemático, e um espírito de fineza, um espírito sutil, de sutileza, de atenção, de cuidado, de ética. Então Pascal se tornou o cara da ética, tanto que suas frases, né, ele escreveu diversos textos que foram condensados numa obra que foi chamado de Pensamentos, e tem muitas frases que foram citadas como frases assim de emotivas e frases muito bonitas. Por exemplo, essa frase tão linda: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa é a cara do Pascal. Ao mesmo tempo, um matemático genial, absolutamente precoce. Né? Para vocês terem uma ideia, né? Olha, aquele tratado de seções cônicas ali, que eu citei do Newton para você, o Pascal, ele escreveu esse tratado com 16 anos. Na minha opinião, de um cara que não é bom de matemática, na minha opinião, já era como se fosse um tratado de doutorado isso daí. O cara tinha 16 anos. Com 18 anos ele já fez uma máquina aritmética, que seria uma primeira calculadora mecânica. Então, ele foi um cara brilhante, que viveu muito pouco, mal completou 40 anos, mas foi um gênio brilhante e esteve presente toda nessa pegada científico-matemática. Enfim, quais foram as consequências
de toda esta revolução científica e que nós costumamos colocar assim como uma metáfora a Revolução Copernicana. Primeiro, a ideia de que o universo é infinito e aberto agora, é uma astronomia que não imagina estrelas fixadas numa grande bola aí, mas as estrelas que podem ser localizadas adiante. A ideia do ser humano que não está mais no centro do universo, então agora nós fazemos parte dele, mas não o centro. Então, embora o humanismo se dedique a refletir sobre o ser humano, a ciência diz, tá bom, vamos refletir sobre o ser humano, mas não como aquele centro único do universo, como se o mundo inteiro tivesse sido feito para a gente. O universo todo é muito mais do que as nossas capacidades humanas. Negação de uma ciência que era mais qualitativa, explicar o que é a essência, a natureza, para uma ciência que é quantitativa, é mensurável. Isso devemos à continuidade, de um trabalho científico em duas áreas, na área experimental e na área matemática. E esses dois que sempre estão em sintonia. Portanto, o resultado de matemática mais experimento é que agora o mundo é visto como uma mecânica. Por isso que falamos em mecânica newtoniana. É um mundo mecanicista. E todo o universo deve ser entendido como obra mecânica. E a ideia do universo homogêneo. Por que homogêneo? Quando Galileu vê que a Lua tem crateras, ela não é uma coisa diferente da nossa. E como ele vê que Júpiter tem luas, ele fala é como a Terra que tem sua lua. Então já há uma homogeneidade, quer dizer, o que está lá em cima no céu, em cima, aspas, ele também é como que temos aqui. E que tudo isso pode ser verificado pela matemática. Então há uma homogeneidade metafísica, isto é, o ser é tanto aqui quanto lá nas estrelas o mesmo ser, ou lá nos planetas o mesmo ser, coisa que não era aceito por Aristóteles. Aristóteles via uma heterogeneidade metafísica, porque ele entendia que quanto mais em direção aos planetas, estrelas, você chegaria maior em direção à perfeição. Tanto que ele imaginava esses astros como esferas perfeitas. Então agora, uma nova visão do mundo, uma nova ontologia, quer dizer, uma nova visão do ser, entendendo que estamos todos próximos de fenômenos que são naturais. Definitivamente, os astros não são mais deuses, não têm nenhum poder divino, são fenômenos naturais que podem ser investigados empiricamente. Esse é o grande legado da Revolução Científica que ocorreu a partir do século XV, mais precisamente no século XVI em diante. Nos vemos em outra ocasião, um abraço a todos, até a próxima.